Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor do Cuiabá, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E o Vila Nova empatou com o Cuiabá 2-2 em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise do jogo e claro também os números, os dados, como você já é acostumado a acompanhar aqui no Futebol 62. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século 21. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Que satisfação contar com a sua audiência. Muito bom ver você por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho. E claro, fique sempre muito à vontade para deixar o seu comentário, a sua participação. É muito bem-vinda conosco aqui no Futebol 62. Este vídeo tem o oferecimento da Zapay. Isso mesmo. Olha só, galera, uma dica aí para você que tem carro, que tem moto ou quem sabe tem os dois veículos, né? Tem um aplicativo de graça que mostra todas as suas dívidas. Aí pode ser dívida com multa, com IPVA, com licenciamento. É a Zapay. Soletrando para você, hein? Z-A-P-A-Y, para você não confundir. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay você consulta sua placa grátis e ainda parcela em até 12 vezes no cartão. E com o cupom 6220, 6220, igual está aparecendo aí no banner, rola aí 20% de desconto para você nas taxas para quem parcelar em 10 vezes ou mais, tudo bem? O link para baixar grátis está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Zapay, rápido, fácil e seguro. E você ainda colabora também aqui com o nosso projeto do Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo à Zapay, nossa nova parceira comercial aqui em nosso canal. Bom, vamos falar então de Vila Nova 2, Cuiabá 2, trazendo agora os principais números do jogo. Aí está a posse de bola, o Cuiabá teve mais posse de bola no jogo, 57% a 43%, um jogo com muitas finalizações, né? 30 no total, 13 do Vila, 17 do Cuiabá. O Vila finalizou 5 vezes na direção do gol, o Cuiabá finalizou 7 vezes na direção do gol. A precisão nos passes, o Vila teve uma precisão de passes muito baixa, bem abaixo do comum, 67% para o Vila, 80% para o Cuiabá. Os cruzamentos, 17 do Vila, o número do Cuiabá ficou errado, tá bem? O Cuiabá não fez 62 cruzamentos, acabou ficando um número repetido aí com os lançamentos. 59 lançamentos do Vila e sim 62 lançamentos do Cuiabá. Os desarmes 9-6 para o Vila e os escanteios 3 para cada lado. Agora vamos confirmar o time que o técnico Paulo Turra utilizou e também as substituições que ele fez neste jogo de hoje. Vamos lá conferindo. Aí está na tela para você. O Vila hoje veio num 3-4-3, né? O Vila vinha jogando um 3-5-2. Em alguns momentos até o Paulo Turra classifica esse esquema como um 4-3-3, né? Porque depende do momento do jogo que você olha. Mas hoje o Vila aí num 3-4-3, pelo menos iniciou a partida nesse sistema, depois ele acabou mudando durante o jogo. Vamos conferir aí então essa escalação que aparece na tela para você. House no gol, Pedro Romano, que deu lugar ao Alisson Maia, Pedro Romano saiu lesionado, Pagno Sá, saiu lesionado, deu lugar ao Dodô, e o Everton, Elias, Ralf, depois Natan Melo, João Vieira, Igor, depois Thales. Lá na frente, Bruno Xavier, substituído pelo Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Os gols colorados marcados pelo João Vieira e também pelo Todinho. Cartões amarelos receberam o Pagno Sá, o Everton e o Igor. Então, essa aí é a formação utilizada pelo técnico Paulo Turra em seu último jogo pelo Vila. Logo após a partida ele foi demitido pela direção colorada, mas é isso, a gente vai analisar em um outro vídeo, tá bem? Vamos falar aqui especificamente do jogo, mas só para informar você, torcedor, que porventura ainda não saiba, o Paulo Turra já não é mais treinador da equipe do Vila Nova. Depois de 8 jogos, né, com apenas 2 vitórias, o treinador deixa a equipe colorada. Falando especificamente do jogo de hoje, até gostaria que você entendesse, torcedor, eu não falo pelo lado pejorativo, eu falo mais pelo lado descompromissado, certo? Eu achei o jogo hoje muito com a cara de pelada, sabe assim,
Os jogadores bem aberto, um jogo bem aberto, bem franco, com os dois times criando várias oportunidades, com os sistemas ofensivos prevalecendo sobre os sistemas defensivos, o que não é muito comum, especialmente nos jogos da Série B. Então era um jogo descontraído, vamos dizer assim, talvez até mais por parte do Vila do que por parte do Cuiabá, que almeja ainda, né, voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Não gostei do início do Vila, achei que o Cuiabá começou bem melhor o jogo, inclusive criando boas oportunidades, mas ainda no primeiro tempo, principalmente ali depois da primeira metade, o Vila conseguiu ir se encaixando um pouco mais de campo e criando alguma coisa, né? Como por exemplo aquela jogada lá do Gabriel Poveda, que ele bateu na saída do goleiro, o goleiro fez uma grande defesa. Então o Vila começou a dar as caras um pouco mais na reta final do primeiro tempo, mas o início do jogo realmente a equipe do Cuiabá foi melhor, conseguiu fazer marcação alta, conseguiu roubar a bola, conseguiu finalizar com perigo no gol do goleiro House. Então o Cuiabá realmente começou o jogo melhor. Para mim o Vila equilibra essas situações já no final do primeiro tempo. O Vila perdendo jogadores, né? Pagnussá acabou deixando é, o campo, substituído pelo Dodô. O Paulo Turra aproveitou a oportunidade para abrir mão do sistema, né? Ele já fez isso outras vezes, normalmente no intervalo. O Vila começava nessa formação, depois mudava no intervalo. Dessa vez não, ele já aproveitou a oportunidade assim que o Pagnussá se lesionou. E o veio o segundo tempo, o Vila tomou gol muito cedo, não era nem 30 segundos, o Vila já estava perdendo por 1-0. Eu nem entendi por que o VAR chamou aquele lance, sabe? Não, realmente não entendi. Um lance muito claro que não estava impedido, mas o VAR ainda chamou o Wagner do Nascimento para uma revisão, para mim, desnecessária. E imaginei que aquele gol ia arrebentar com o Vila, sabe? Assim, o Vila agora vai esmorecer dentro de campo, mas não, o Vila foi para cima. O gol sai muito cedo no segundo tempo, né? Mas o Vila foi para cima num cruzamento muito bom do Guilherme Parede e uma penetração ainda melhor do João Vieira. João Vieira, muitos jogadores, o time, o torcedor podem até reclamar do trabalho do Paulo Turra, mas o João Vieira não pode, porque o João Vieira foi um cara que cresceu muito nesse momento em que o Paulo Turra chega ao Vila, né? Esse João Vieira do Paulo Turra ele não foi esse mesmo jogador com nenhum dos antecessores. Ele conseguiu realmente jogar em um outro nível em relação ao que ele vinha jogando, inclusive aparecendo lá na frente, fazendo gols, né? Já fez gols de pênalti, já fez gol aproximando dentro da grande área. Então realmente um jogador que melhorou demais o seu rendimento sob o comando do Paulo Turra. E o Vila empatou o jogo, depois o Vila vira num golaço, né? Uma jogada de muita inteligência e de boa conclusão, inteligência por parte do Poveda, boa conclusão por parte do Todinho, 2-1 para o Vila. Aí outra vez que eu me enganei, se lá no início eu achei que o Vila ia sentir demais o gol, imaginei que o Cuiabá, que tem esse histórico de não conseguir vencer fora de casa, iria desmoronar dentro de campo, mas não, o Cuiabá acabou conseguindo ainda empatar o jogo, em que pese eu acho que a defesa do Vila deu muito mole, né? O Thales não entrou bem no jogo e o Cuiabá explorou demais aquele setor esquerdo em cima dele ali, e foi dali que saiu o cruzamento para o Safira, que já estava dando problemas para o Vila, trabalho para o Vila desde o primeiro tempo. Ele acabou empatando o jogo. Aliás, como o Juan Christian, né, que deu trabalho para o Vila. Aliás, o Juan hoje caberia no Vila tranquilamente, né? Se a gente for pensar assim, em termos de rendimento, de capacidade, o Juan Christian, sem dúvida, cabia muito nesse elenco, nesse time do Vila Nova. Mas o Vila acabou então sofrendo o empate por pouco, não sofre a virada. O House teve que fazer duas defesas ali na reta final, assim como o goleiro do Cuiabá também conseguiu fazer uma boa defesa, mas o Vila acabou ficando nesse 2-2, chegou a 6 jogos sem vencer. Dos jogos do Vila, se a gente pegar assim, em termos de desempenho, hoje o desempenho ofensivo do Vila foi um dos melhores sob o comando do Paulo Turra. Ofensivamente falando, o Vila fez um dos seus melhores jogos nessa Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha visão, né? Em termos de criatividade, levar perigo ao gol do adversário, de fazer gols. Só que defensivamente o Vila outra vez não conseguiu ir bem, né? E aí isso custa caro, que você faz 2 gols dentro de casa e ainda não vence o jogo, é porque a instabilidade defensiva não deixou que o Vila vencesse o jogo, mesmo depois de virar, o que não é uma missão fácil.
O Vila acabou cedendo um empate e por muito pouco não cede a virada já ali no finalzinho. O House acabou fazendo 2 defesas importantes para evitar que a equipe do Cuiabá virasse o jogo novamente e vencesse pelo placar de 3-2. Então, para mim, o Vila fez um bom jogo ofensivo, mas ficou devendo demais defensivamente. Não gostei dos laterais do Vila, não gostei do Thales que entrou. Para mim, entrou muito mal. O Juan Christian deitou nele ali no segundo tempo, especialmente depois que ele entrou. O Juan Christian já vinha bem. Depois que o Thales entrou, o Juan Christian subiu ainda mais. Mas defensivamente eu não gostei do Vila, né? Como citei, ofensivamente acho que o Vila conseguiu criar, conseguiu até fazer 2 gols, conseguiu criar algumas situações interessantes, mas defensivamente não funcionou, né? Mais uma vez, né? O Vila que vinha muito bem defensivamente, depois perdeu a mão e não conseguiu recuperar mais e agora vem sofrendo muito, né, por conta disso, né? Porque o sistema defensivo ele te assegura muita coisa, né? Muita gente não dá valor, mas o sistema defensivo ele consegue resolver muitos problemas para você, inclusive fazer o seu gol valer mais. Quando você tem um bom sistema defensivo, você faz um gol, você ganha. Às vezes, quando o seu sistema defensivo não funciona, você faz 2, como o Vila fez hoje, e não ganha. Para você ter uma ideia da diferença, né, entre o funcionamento ou não do sistema defensivo. Mas, como eu disse, eu já não consegui mais ver o Vila mordendo, o Vila realmente acreditando que é possível chegar lá entre os 4 primeiros colocados. Eu já vi um Vila mais adaptado ao momento, né? Um time de meio de tabela, uma equipe que corre pouquíssimo risco de rebaixamento, mas que também não tem praticamente possibilidade de chegar ao acesso. E aí eu já vi um Vila mais entregue, né, vamos dizer assim. Não é que tenha faltado vontade, mas a gana já não é mais aquela. E é muito difícil, né, você fazer com que o jogador tenha essa disposição extrema, que como, por exemplo, se o Vila estivesse brigando verdadeiramente pelo acesso, né? Então isso acaba que muitos jogadores vão sentindo, vão relaxando, vão acomodando com a situação. Inclusive, para mim, esse é o único perigo que o Vila tem, é se os jogadores começarem a dormir em berço esplêndido, deixar de competir. Mas fora isso, eu acho que o Vila corre raríssimo possibilidade de descenso. O Vila vai escolher um novo treinador agora. Quando escolher, a gente comenta aqui também no Futebol 62. Eu não gosto muito de ficar traçando perfis, mas não vai me surpreender se o Vila trouxer alguém que já conhece o Vila, alguém com mais cara de prata da casa, sabe? Não vai me surpreender. Não digo que é isso, eu não tenho nenhuma informação privilegiada a respeito disso, mas acho que é uma possibilidade grande de que isso volte a acontecer na equipe do Vila Nova. Então, essa foi o meu resumo desse empate do Vila. Achei um empate merecido, por tudo que as duas equipes desempenharam dentro do jogo, e foi ruim para os dois, né? Ruim para o Cuiabá, que segue sem vencer fora de casa, ruim para o Vila, que chegou a 6 jogos sem vencer. Segue sem vencer assim, não. O Cuiabá, a última vez que ele venceu foi na 10ª rodada, nós já estamos na 28ª, né? Já foram 18 rodadas de lá para cá e ele não conseguiu mais vencer. E o Vila chegou a 6 jogos sem vencer, já é uma sequência maior do que aquela do primeiro turno, que foram 5 jogos, e aí sem dúvida isso complica demais o ano de qualquer equipe. Nesses hiatos tão grandes de vitória, eles arrebentam com qualquer campanha, como acabaram arrebentando também com a campanha do Vila Nova. O que eu penso, a não ser que a diretoria consiga alguma coisa extra, mas a tendência do Vila muito parecido com esse na sequência do campeonato. Um time mais moroso, um time mais tranquilo, um time que talvez nem ofereça tanta resistência assim aos seus adversários. Tomara que não, tomara que os jogadores me surpreendam, que quem for o novo treinador consiga incutir isso na cabeça dos jogadores, da importância de vencer os jogos, de não deixar que o Vila corra qualquer risco de rebaixamento e lutar enquanto ainda tem algum tipo de esperança para chegar lá na frente, para buscar o G4, o que é praticamente inviável. Mas o torcedor tem o direito de pensar isso, o jogador não. O jogador, se ele tiver 1% de chance, ele tem que lutar por aquele 1%. A partir do momento que tiver 0, aí tudo bem. Mas enquanto existir alguma possibilidade, os jogadores precisam buscar
o melhor para essa possibilidade. Em que pese, eu acho, e aqui eu já estou opinando, né? É uma situação muito diferente da do jogador que tem que jogar, que tem que comprometer com o seu salário. Aqui eu estou comprometido com o torcedor, em levar o torcedor à situação. Eu acho que o Vila falar de acesso é uma utopia total para esse momento. Tudo bem? Então você, torcedor, deixe aí também as suas impressões sobre esse Vila Nova e Cuiabá. Eu quero ler a sua opinião. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem todos vocês muito bem e até a nossa próxima oportunidade.